Na Rua das Acácias, em Lisboa, existe um quarto no segundo andar de uma mansão que ninguém tem permissão para abrir há 3 anos. Os empregados passam pela porta com os olhos baixos. Ninguém pergunta por quê. Numa casa que pertence a Elias Sarno, ninguém pergunta por quê. Ele tem 34 anos. E quando ele entra numa sala nesta cidade, as conversas param a meio. Nunca precisou de levantar a voz. Nunca. Até uma tarde de terça-feira em outubro. Chegou a casa 2 horas mais cedo e algo que vinha daquela porta proibida fê-lo parar a seco no seu próprio corredor. Risos. Ele não ouvia aquele som naquela casa há 3 anos. Empurrou a porta. Lá dentro, uma mulher dançava. O seu nome era Marisol Reyes, 27 anos. Uma das empregadas de limpeza. 3 semanas depois de passar o período experimental. O seu avental ainda estava molhado de esfregar o 3º andar. O seu joelho esquerdo estava envolto numa ligadura tão lavada tantas vezes que tinha ficado cinzenta. Os seus sapatos de lona estavam rasgados na ponta. Dançava mal, ofegante, arrastando a perna dorida atrás de si, segurando o cabo da esfregona como se fosse um parceiro de dança. E na cadeira de rodas à sua frente, uma jovem ria tanto que chorava. Ambas as mãos agarrando os braços da cadeira, de que tinha desgastado a tinta. Atrás de Elias, 2 dos seus homens pararam à porta. Um deles pousou uma mão no batente e esperou pela ordem. Era tudo o que seria preciso. Um aceno, e aquela mulher teria sido levada pela entrada de serviço e fora da propriedade. E ninguém naquela casa voltaria a dizer o seu nome. A governanta ficou pálida. A jovem na cadeira de rodas parou de rir. Marisol Reyes virou-se, ainda a segurar a esfregona, e olhou diretamente para o homem mais poderoso de Lisboa, parado numa porta que lhe tinham dito para nunca abrir. O que ele fez a seguir, ninguém naquela sala previu, e ninguém naquela sala estava preparado para o que lhe custaria. Se histórias como esta vos tocam, fazei-nos um favor e carreguem no botão de like. Ajuda genuinamente mais pessoas a encontrarem-nos. Partilhai com alguém que precise de ouvir isto hoje. E se sois novos por aqui, inscrevei-vos e ativai as notificações para nunca perderdes o que está para vir. Agora, voltemos àquela estufa em Lisboa e descobramos o que aconteceu a seguir. Ninguém naquela sala se moveu. Elias entrou e o som dos seus sapatos contra o soalho de carvalho foi o único som que restou na casa. Passou por Marisol como se ela fosse um pilar. Colocou o molho de chaves em cima do piano, coberto com um pano branco, depois afastou uma cadeira da parede. O homem à porta ainda tinha uma mão pousada no batente, ainda à espera. Elias não olhou para ele. Olhou para a cadeira que acabara de afastar, empurrou-a para o lado e sentou-se no chão. Sentou-se ali, no soalho de madeira, num fato que custava mais do que o salário anual inteiro da mulher que estava à sua frente. As suas pernas estendidas como um homem que tinha andado demasiado longe. A senhora Constança levou uma mão à boca. Em todos os anos que serviu aquela casa, nunca o vira sentar-se em lugar nenhum mais baixo do que alguém. Elias olhou para a criada que segurava a esfregona e falou com a voz calma que toda a cidade conhecia. Começa outra vez do princípio. Entrei tarde. Perdi a melhor parte. Marisol não se moveu. Ouviu cada palavra e entendeu cada palavra, mas o seu corpo não obedecia. As suas mãos apertaram o cabo da esfregona até os seus nós dos dedos ficarem brancos, e sentiu o joelho esquerdo a começar a tremer. Não de dor, mas de outra coisa. Vivera o suficiente no fundo desta cidade para saber que quando um homem poderoso te diz para fazeres algo, a questão nunca é se o vais fazer. A questão é o que vais perder depois de o fazeres. Desculpe, senhor, disse ela. A sua voz era tão baixa que até ela achou estranho. Não tenho permissão para entrar nesta sala. Eu sei. Vou sair. Não te disse para saíres. Sim, senhor. Eu disse-te para dançares. Levantou uma mão. Tremia. Baixou-a. Tentou de novo. E ainda tremia. A esfregona que há momentos fora o seu parceiro de dança era agora nada mais do que uma esfregona nas mãos de uma criada parada no meio de uma sala onde não tinha o direito de entrar. Olhou para os seus sapatos gastos, rasgados na ponta, contra o soalho de carvalho polido, e compreendeu que não conseguia fazê-lo. Não hoje, não à frente dele.
Foi nessa altura que a rapariga da cadeira de rodas falou: Sai! Elias virou a cabeça. Todos na sala se viraram com ele. Giata estava sentada mais direita do que antes, ambas as mãos ainda agarrando os braços descascados, e olhou para o irmão com os olhos de alguém que não se tinha dado ao trabalho de olhar verdadeiramente para ninguém durante 3 anos. Estragaste tudo, disse ela. Ela não pode dançar contigo aí sentado. Sai. Ninguém respirou. O homem à porta tirou a mão do batente. Nesta casa, as pessoas não falavam com Elias Sarno naquele tom. Não lhe falavam em tom algum que ele não tivesse permitido. Olhou para a irmã durante muito tempo. E naquele silêncio, Marisol percebeu que estava a testemunhar algo que nunca deveria ter visto. Então Elias apoiou uma mão no chão, levantou-se, sacudiu a frente do casaco e pegou no molho de chaves do piano. Tudo bem, disse ele. Só 2 palavras. Depois saiu, e a porta fechou-se atrás dele. No corredor, 2 dos seus homens esperavam. A senhora Constança seguiu, as mãos dela dadas firmemente. O homem que segurava o batente da porta limpou a garganta. Senhor, disse ela. Ela violou as regras. Vou mandar alguém acompanhá-la pela porta dos fundos agora mesmo. Não. Sim, senhor. De agora em diante, ninguém a impede de entrar naquela sala. A senhora Constança levantou o olhar. Trabalhava naquela casa desde antes de Elias ser crescido e era a única pessoa naquele corredor que ousava falar. Senhor, perdoe-me. Acabou de dizer que me ouviu? Sim, mas disse que ninguém era permitido. Essa foi a sua própria ordem. Há 3 anos que... Eu sei o que disse. A senhora Constança calou-se. Elias ainda não se virara para olhar para a porta. Ficou ali com as chaves na mão, e de dentro da sala, muito baixinho, o som de risos começou de novo. Ele ouviu. Ninguém disse mais uma palavra. Depois desceu as escadas sem perguntar o nome da mulher. O último autocarro deixou Marisol na esquina, a 2 quarteirões da casa de aluguer, e ela caminhou o resto do caminho mais devagar que o habitual, porque depois do turno de hoje, o seu joelho esquerdo tinha parado de querer cooperar. Subiu ao 3º andar com uma mão no corrimão, uma respiração para cada passo. O quarto que alugava era mal suficiente para uma cama, uma placa elétrica e um guarda-roupa. E a melhor coisa que se podia dizer dele era que a porta tinha uma fechadura. Sentou-se na beira da cama, removeu a ligadura e olhou para o joelho que incharia desde a tarde. No congelador do frigorífico partilhado no corredor, havia um saco de gelo que ela guardava especificamente para isto. Colocou-o sobre o joelho e ficou quieta, esperando que a dor aguda passasse. Na parede à sua frente, havia um calendário, e um quadrado tinha sido circulado a caneta, o dia em que os cobradores ligariam. Ela circulava-o sempre uma semana antes, para nunca ser apanhada de surpresa. Puxou uma lata de biscoitos de debaixo da cama e esvaziou as notas e moedas soltas sobre o cobertor. Contou 2 vezes, porque a primeira contagem estava sempre errada quando estava cansada. Não havia o suficiente. Nunca houve o suficiente, mas havia o suficiente para enviar parte do que devia. E parte era melhor do que nada, porque enquanto enviasse algo todos os meses, eles ainda lhe falavam com a voz que as pessoas usam para com outro ser humano. Dividiu o dinheiro em 3 pilhas no cobertor. A maior era para a dívida, a segunda era para o aluguer, a menor era para a comida, e olhou para aquela menor pilha por um momento, depois pegou em várias notas dela e moveu-as para a maior, como fazia todos os meses. A dívida não era dela. Essa era a coisa mais engraçada em toda a situação. E ela deixara de contar às pessoas sobre isso há muito tempo, porque percebera que depois de ouvirem a história, elas apenas acenavam com a cabeça e ainda a olhavam como alguém que devia dinheiro. O homem que fora seu marido assinara o seu nome em papéis que ela nunca vira, depois desaparecera da cidade, deixando para trás um número e um nome arruinado nos seus registros. Bateu às portas de vários escritórios de advocacia, e as pessoas lá explicaram muito gentilmente que provar que a assinatura era forjada exigiria mais dinheiro do que a própria dívida, e disseram-no com a voz de pessoas que já tinham dito a mesma coisa muitas vezes naquela semana. Agradeceu, saiu e foi procurar trabalho a limpar o chão. Enrolou as 3 pilhas de dinheiro em 3 pedaços de papel separados
e voltou a colocá-los na lata. Só quando se levantou para ir à pia viu. Um envelope branco estava debaixo da porta, empurrado do corredor. Nenhum nome de remetente, nenhum nome de destinatário, nada. Estava ali exatamente como estivera no mês anterior e no mês anterior, e ela nem sabia quando começara. Apenas se lembrava vagamente que remontava a um inverno em que estivera muito doente e perdera vários dias de trabalho. Pegou nele. Estava grosso como sempre. Um dia ficou no corredor à meia-noite, a tentar apanhar quem quer que estivesse a deslizar os envelopes por debaixo da sua porta, e nunca apanhou ninguém. Perguntou uma vez à senhoria, e a mulher dissera que nada sabia sobre isso, com uma voz que dizia a Marisol que ela sabia algo, mas considerava que não era da sua conta. Marisol acreditava que era a bondade de alguém no edifício, alguém que a vira arrastar uma perna pelas escadas, e decidira fazer algo decente sem querer ser agradecida. Estava grata a essa pessoa. Também não tinha intenção de gastar um único cêntimo daqueles envelopes. A sua mãe, que limpava quartos de hotel até ao dia em que o seu corpo já não conseguia fazê-lo, dissera-lhe uma coisa tantas vezes que se tornara parte de como Marisol se portava no mundo. Só te podes manter limpa com o que ganhas por ti mesma, e deixas o resto em paz. Porque tudo o que as pessoas te dão de graça será eventualmente cobrado de outra forma. O seu pai morrera quando ela era demasiado nova para se lembrar se ele lhe ensinara alguma coisa. Por isso, ouviu a sua mãe. Puxou uma caixa de sapatos de debaixo da cama, colocou o envelope lá dentro com todos os outros, fechou a tampa e empurrou-a de volta para onde estivera. Depois apagou a luz, deitou-se e, na escuridão, ouviu novamente os risos da rapariga da cadeira de rodas e sorriu para si mesma e pensou que talvez amanhã a demitissem. Ninguém a demitiu. Na manhã seguinte, ela foi trabalhar como sempre, e ninguém lhe disse nada sobre o quarto no segundo andar. E foi esse silêncio, mais do que qualquer outra coisa, que fez as pessoas que trabalhavam na casa começarem a olhá-la de forma diferente. Naquela noite, na sala de jantar formal, Elias Sarno recebeu um convidado. O convidado era um empreiteiro de construção, cujo nome aparecia nos letreiros de 4 obras em toda a cidade. E sentou-se à mesa com a expressão de um homem que ensaiara no carro o que pretendia dizer. Elias serviu o vinho. Perguntou sobre o filho mais velho do homem, onde passava o seu último ano de escola, e lembrou-se corretamente do nome da escola. Perguntou sobre a mulher do homem, que tinha sido recentemente submetida a uma cirurgia ao joelho, e ele até se lembrou do nome do médico que a operara. O empreiteiro respondeu a cada pergunta, e com cada resposta parecia afundar-se um pouco mais na cadeira, porque compreendia que o homem à sua frente não precisava de se lembrar dessas coisas, e o facto de ele o fazer significava que se lembrava delas há muito tempo. A refeição decorreu lentamente. O prato principal foi servido e retirado, depois a sobremesa, e Elias ainda não dissera uma única palavra sobre dinheiro. Só quando as chávenas de café foram colocadas é que ele tirou uma folha de papel, dobrada ao meio de dentro do casaco, e colocou-a sobre a toalha de mesa ao lado do prato do seu convidado, depois empurrou-a com 2 dedos. Assinas isto, disse ele, ou estarás sentado no teu escritório a perguntar-te por que é que não há um único caminhão nesta cidade disposto a entregar nos teus estaleiros. Ninguém levantou a voz. Um empregado ainda estava a servir mais café no extremo da mesa. O empreiteiro olhou para o papel durante algum tempo, depois pediu uma caneta, e alguém entregou-lhe uma, e ele assinou. Depois disso, terminou o seu café, agradeceu a Elias pela refeição e saiu. E à porta, até se virou para apertar a mão. Quando a porta se fechou, um homem mais velho que estivera sentado no extremo da mesa o tempo todo, finalmente pousou o guardanapo. Emmett Vance tinha o sorriso do melhor vendedor de seguros do bairro. E era o único homem naquela casa que se sentava antes de Elias. Foste demasiado gentil com ele, disse Vance. O teu pai não o teria convidado para jantar. Isso é verdade. O teu pai tê-lo-ia conseguido de outra forma, disse Vance com uma risada. Serviu-se de mais vinho e passou para o contrato de eliminação de resíduos na Zona Oeste. E só quando se levantou para ir embora é que acrescentou mais uma coisa, como se tivesse acabado de se lembrar.
Ouvi dizer que a nova empregada entrou no quarto da Diata. Elias não respondeu. Estou apenas a mencionar, disse Vance. As pessoas na casa estão a falar. 3 semanas antes, Marisol Reis sentara-se numa sala sem janelas, no armazém de logística junto ao rio, onde acreditara que ia para uma entrevista para um emprego de limpeza. Passaram cada um dos seus dedos numa ficha de tinta. Fotografaram-na de 3 ângulos. Entregaram-lhe uma pilha de acordos de confidencialidade mais grossa do que o seu contrato de arrendamento e disseram-lhe para assinar onde as abas estavam marcadas. E ela perguntou se tinha permissão para as ler, e eles disseram-lhe para ir em frente. Eles não tinham pressa. Leu cada página. Depois, um homem com uma pasta fina entrou e leu em voz alta tudo o que tinham encontrado sobre a sua vida. A dívida em seu nome, a data em que o seu antigo senhorio lhe pedira para sair do quarto, o nome do hospital onde a sua mãe morrera, e ela sentou-se através de tudo isso sem contestar uma única palavra, porque tudo o que eles leram era verdade. No final, o homem fechou a pasta e perguntou se ela tinha algo a acrescentar. Disse que limparia minuciosamente, que não tiraria nada da casa e que se não acreditassem nela, podiam contar tudo. 3 semanas depois, quando a sua pasta foi enviada para cima para a aprovação final, a assinatura na última caixa pertencia a Empt Vance, e ele assinou-a numa manhã, juntamente com quase outros 30 processos, sem fazer uma única pergunta, sem reler uma única linha entre 2 chamadas telefônicas sobre preços de combustível. As pessoas na casa falavam como Vance dissera, mas nenhuma delas ousava falar sobre a rapariga no 2º andar. Quando se tratava de Diata Sarno, as pessoas falavam não falando. Durante 3 anos, ninguém naquela casa ouvira música. A rádio na cozinha fora desligada durante o primeiro inverno, e ninguém a ligara de volta, e ninguém explicara porquê, e os novos empregados recebiam apenas uma breve instrução. Não se ouvia música naquela casa. Na sala de vidro, havia um espelho quase tão alto quanto uma pessoa, e ele tinha sido virado para a parede no próprio dia em que ela regressara do hospital, e ninguém tinha permissão para o virar de volta. Quanto à terceira regra, ninguém precisava de ser avisado porque qualquer um que tentasse uma vez, nunca tentava uma segunda vez. Ninguém tinha permissão para lhe tocar nas pernas. Tinham passado por 4 cuidadores no primeiro ano por causa disso. Todas as quintas-feiras de manhã, vinha a doutora Naomi Whitlock. Era a única pessoa na lista que podia entrar naquela casa sem ligar antes. E era a única pessoa que Diata não mandava sair. Não porque gostasse dela, mas porque a doutora Whitlock nunca lhe falava com uma voz suave. O exame daquela manhã correu como sempre. Ela disse a Diata para fechar os olhos. Depois tocou com a ponta de uma sonda no topo do seu pé direito e perguntou o que sentia. Diata disse que não sentia nada. A Dr. Whitlock tentou novamente noutro lugar. Diata ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse, sim, talvez algo, mas estava muito longe, como ouvir alguém a chamar lá de baixo enquanto ainda se estava a dormir. A doutora Whitlock escreveu no prontuário sem mudar a expressão. Quando saiu para o corredor, Elias já esperava no lugar onde sempre esperava, a 3 degraus da porta do quarto. Perto o suficiente para ouvir, mas sem ter de entrar. Ainda o mesmo? Disse ele. Não exatamente. Preciso que sejas clara. A sua lesão é incompleta, disse a doutora Whitlock. Eu disse-te isso desde o início, e ainda te digo a mesma coisa. Significa que os caminhos que carregam os sinais não foram completamente cortados. Alguns permanecem. Quanto resta? Não consigo medir com nenhuma máquina, e não vou adivinhar. Então o que é preciso para que esses caminhos funcionem novamente? Tempo, repetição, até todos estarem fartos disso. Um corpo que tem permissão para descansar quando precisa, e alguém que acorda todas as manhãs ainda querendo tentar. Elias ficou imóvel. Ouvira versões daquela resposta de pessoas com crachás de hospital em 3 continentes, e pagara a cada uma delas somas sobre as quais não se dera ao trabalho de perguntar 2 vezes. Posso contratar alguém para ficar aqui 24 horas por dia, disse ele. Posso comprar equipamento que o seu hospital nem sequer tem. Podes? Sei que podes. Mas vou dizer isto claramente uma vez, Sr. Sarno. A esperança não é medicina. Não cura nada.
Apenas ajuda uma pessoa a passar pela porta de manhã. Tudo para além dessa porta é trabalho. E ninguém pode fazer esse trabalho por ela. Nem sequer tu. No extremo do corredor, uma criada passou a carregar uma pilha de toalhas e caminhou muito depressa. Há 3 anos que faço tudo o que é possível. Fizeste tudo o que se pode comprar. Elias virou a cabeça para ela. Nesta casa, as pessoas não lhe falavam daquela maneira. E a doutora Whitlock sabia disso. E disse o mesmo assim. Não estou a tentar insultar-te, disse ela. Apenas notei algo e noto isso todas as semanas. Perguntas-me sobre a tua irmã e exatamente com a voz que as pessoas usam quando perguntam sobre um investimento que está a perder dinheiro. Quando vai recuperar? Quanto mais precisa de ser posto nele? Nunca me perguntaste o que ela disse hoje. Elias abriu a boca. Era um homem cuja cidade inteira esperava ouvir falar, e ele não conseguia encontrar a próxima frase. A doutora Whitlock colocou a sua mala de volta no ombro. Volto na próxima quinta-feira, disse ela, e depois desceu as escadas. Elias permaneceu exatamente onde estava, a 3 degraus da porta, e lá dentro do quarto não havia som nenhum. Naquela tarde, depois de terminar de limpar o 3º andar e devolver a esfregona ao seu devido lugar, Marisol subiu ao 2º andar. Ninguém a impediu. Essa tinha sido a coisa mais estranha da semana passada, que ela podia passar pelos 2 homens parados no fim do corredor e eles afastavam-se para ela, e ela não sabia o que fazer com as pessoas a darem-lhe passagem. Por isso, apenas acenou em cumprimento e continuou a andar. Bateu à porta. Não houve resposta. Bateu novamente, depois empurrou-a. Giata estava sentada de costas, no raio de sol, e não se virou. Olá, disse Marisol. Vens do andar errado. Não, vim do andar certo. Então o que estás a fazer aqui em cima? Queria perguntar-te algo. Vais perguntar se quero rir outra vez, não é? Giata virou a cadeira. A luz das portas de vidro caiu sobre o seu rosto. E Marisol pôde ver claramente que a rapariga se preparara para esta conversa desde o dia anterior. Ouve-me. Ri naquele dia porque parecias ridícula. Arrasto-te aquela perna pela sala como um pato ferido e ri, e foi tudo. Não significou nada. Não comeces a imaginar coisas. Não estou a imaginar nada. Sim, estás. Achas que fizeste algo importante. Achas que foste para casa ontem à noite a pensar, fiz aquela rapariga rir, não foi? Marisol não respondeu. Eu sabia, disse Giata. Todos os que entram aqui pensam o mesmo. Depois, 2 semanas depois, vão-se embora. E a perguntar se querias tentar alguns movimentos de braço, disse Marisol. Podes fazê-lo sentada. Eu costumava dançar. Conheço alguns exercícios que usam apenas os braços e os ombros. Houve um silêncio. E algures nesse silêncio, Marisol percebeu que tinha dito a coisa errada, embora ainda não compreendesse qual parte tinha sido errada. Giata tirou o chile dos ombros e atirou-o para o chão entre elas. O que acabaste de dizer? Eu disse, dançar sentada numa cadeira. A sua voz era muito baixa, e era baixa da forma que fazia uma pessoa querer dar um passo para trás. Sabes o que eu fazia antes de acabar nesta cadeira? Claro que não. Porque ninguém nesta casa conta estas coisas à criada. Então, deixa-me contar-te. Eu costumava ficar na primeira fila. Colocaram-me na primeira fila porque eu merecia estar lá, não por causa do meu apelido. Treinei até as minhas unhas dos pés caírem. E agora entras aqui, uma mulher que limpa o chão, e dizes-me para me sentar nesta cadeira e abanar os braços no ar por diversão. O Shiley permaneceu no chão entre elas. Ninguém o apanhou. Isso não é dança, disse Giata. É uma pequena performance que as pessoas inventam para pessoas com deficiência. Para que tenham algo para falar depois. Tu mantens-me ocupada durante 1 hora, depois desces e dizes à senhora Constança. Ela cooperou hoje. Eu conheço esse jogo. Estou sentada nesta casa há 3 anos. Todos têm um jogo. Marisol permaneceu de pé no meio da sala. Podes ir embora agora, disse Giata. E só para que saibas, tudo o que tenho de fazer é dizer uma coisa ao meu irmão, e tu perdes o teu emprego. Percebes? Achas que ele te deixou ficar naquele dia porque foi gentil? O meu irmão guardou-te como guardaria uma máquina que faz barulho. Quando a máquina para de fazer barulho, sabes o que acontece a seguir. Marisol olhou para o Shiley no chão.
Depois fez algo que não planeou fazer. Não o apanhou. Não saiu. Deu 2 passos para a frente e baixou-se no chão de madeira, a cerca de um braço de distância da cadeira de rodas, movendo-se lentamente porque o seu joelho esquerdo não lhe permitia fazer mais rápido. Assim que se sentou, olhou para cima e os seus olhos ficaram ao nível dos de Giata. Então não disse nada. O que estás a fazer? Marisol não respondeu. Pergunto o que estás a fazer. Não houve resposta. Giata disse várias coisas e essas palavras foram mais difíceis de ouvir do que as anteriores. E Marisol continuou sentada ali calmamente, a olhá-la. Então Giata virou a cadeira, moveu-se em direção à janela e deu-lhe as costas à sala. Marisol permaneceu onde estava. A luz do sol para lá do vidro mudou de dourado para laranja. Depois desvaneceu-se lentamente. Lá embaixo, ouviu-se o som de pratos a serem retirados. O joelho esquerdo de Marisol ficou dormente, depois começou a doer agudamente, e depois de um tempo, ela deixou de lhe prestar atenção. A senhora Constança passou pela porta 2 vezes, olhou para dentro, e ambas as vezes continuou a andar. Só quando a sala só continha a última luz, antes de alguém ter de acender um candeeiro, é que a cadeira de rodas começou lentamente a virar de volta. Giata olhou para a mulher que ainda estava sentada no chão do seu quarto. Marisol olhou de volta. Nenhuma delas disse uma palavra. Por que é que ainda não foste embora? Perguntou Giata. A sua voz era diferente da tarde. Não mais suave, apenas mais cansada. Marisol continuava sentada no chão, com ambos os braços à volta do seu joelho direito. A boa, porque uma vez sentei-me exatamente onde estás sentada, disse ela. Nunca estiveste numa cadeira de rodas? Não, não me refiro à cadeira. Refiro-me ao lugar. Ela ficou em silêncio por um momento, depois continuou lentamente, como alguém a escolher cada palavra para não ter de dizer mais do que o necessário. Houve um período da minha vida em que me sentei numa sala e soube muito claramente que se não saísse daquela sala, ninguém viria procurar-me. As pessoas passavam. As pessoas perguntavam como eu estava do lado de fora da porta, mas ninguém entrava e sentava-se. Todos ficavam em pé. E quando as pessoas ficam em pé, são sempre mais altas do que tu. E se são mais altas do que tu, mais cedo ou mais tarde vão-se embora. Giata não disse nada. Por isso sentei-me. É tudo, disse Marisol. Não quis dizer mais nada com isso. Lá fora, pelas portas de vidro, o céu escurecera completamente. Giata esticou-se e acendeu o candeeiro ao lado da sua cadeira. O que se passa com a tua perna? Um pedaço de cartilagem rompeu-se no meu joelho. Caí nas escadas de serviço no meu antigo emprego. Por que é que não fizeste cirurgia? Porque a cirurgia custa dinheiro. Giata olhou para ela durante muito tempo. Disseste que estudavas dança. Eu fiz. Onde? Não conhecerias. Não era um lugar como o teu. Giata virou a cadeira até ficar virada para a frente, depois olhou para as suas mãos no colo. Só os braços, disse ela. Não estou a prometer nada. Só os braços. Marisol pressionou as mãos contra o chão e levantou-se, e demorou algum tempo até se endireitar completamente. E Giata viu isso, mas não disse nada. Sem música, disse Giata. Música não é permitida nesta casa. Então eu conto. Marisol ficou de pé à sua frente, a cerca de um passo de distância. Levantou ambos os braços lentamente até a altura dos ombros, depois baixou-os. Fez isso novamente. Segue-me. Não olhes para as minhas mãos. Olha para a frente. Ombros para baixo. Não apertar o pescoço. Eu sei como segurar os meus ombros. Então já és melhor nisso do que eu. Giata levantou ambos os braços. A meio caminho, começaram a tremer. E ela baixou-os e praguejou muito baixinho. Isso é normal, disse Marisol. Não os usas desta forma há 3 anos. Tentaram de novo. Marisol contou com a voz, sem bater palmas, sem marcar o ritmo. Na 4ª tentativa, os braços de Giata alcançaram a altura dos ombros e permaneceram lá durante a duração de uma respiração. Pela 7ª, suor aparecera nas suas têmporas. Na 9ª, enquanto os seus braços se abriam para os lados, ela parou de repente. Espera, disse Giata. Se estás cansada, descansa. Isso não é isso. Ficou completamente imóvel.
Todo o seu rosto mudou, e Marisol notou a mudança antes de compreender o que significava. Olha para baixo, disse Giata. A sua voz era tão baixa que quase não tinha som. Olha para o meu pé direito. Marisol olhou para baixo. A meia branca, o pé apoiado no suporte da cadeira de rodas, não se moveu. Então o dedão do pé encolheu-se ligeiramente, mal, e esticou-se novamente. Viste isso? Vi, disse Marisol. Nenhuma das mulheres ousou dizer outra palavra. A senhora Constança foi chamada para cima e ficou à porta a observar, depois desceu para fazer uma chamada telefônica. E pela primeira vez em 3 anos, chamou a doutora Draw Whitlock fora das suas horas habituais. A doutora Whitlock chegou antes da meia-noite, o cabelo amarrado às pressas, o casaco sobre o seu vestido de noite. O exame durou quase 1 hora. Não fez perguntas a ninguém enquanto trabalhava. Quando saiu para o corredor, Elias já estava lá à espera. É real? Sim. Então preciso que me digas o que fazemos a seguir. Não precisas de fazer nada. Há um centro no Colorado, disse Elias. Vou mandar alguém contactá-los esta noite. Eles têm 3 dos melhores especialistas da área. Vou pagar para que venham cá e fiquem na casa, se necessário. Vou mandar limpar a sala de estar de baixo e instalar todo o equipamento que prescreveres. O que quer que nomes. Não, ainda não ouviste o resto. Ouvi o suficiente. Não, eu não vou comprar mais uma máquina para esta casa. Não vou trazer mais um estranho para aquele quarto. O que a tua irmã conseguiu esta noite aconteceu porque alguém se sentou no chão com ela durante horas e não lhe pediu nada. Trazes 3 especialistas para aquele quarto e na próxima semana ela virará o rosto de volta para a parede e desta vez eu não voltarei. Elias não disse nada. Volto na quinta-feira, disse a doutora Whitlock. Deixai tudo exatamente como está. Depois desceu as escadas e ele ouviu a porta da frente fechar lá embaixo e permaneceu exatamente onde estava, a 3 degraus da porta, enquanto de dentro do quarto vinha o som de 2 mulheres a contar. A partir desse dia, as sessões tornaram-se uma rotina. Todas as noites, depois de Marisol terminar o seu trabalho, embora ninguém na casa lhes chamasse sessões, as pessoas apenas diziam que ela tinha subido. Elias ainda chegava à casa tarde, como sempre. Ainda passava pelo corredor do 2º andar, como sempre. Ainda parava no mesmo lugar, a 3 degraus da porta. Numa noite perto do fim do mês, ele estava a passar pelo corredor do 3º andar quando o viu. No azulejo acabado de esfregar, ainda brilhante e ligeiramente úmido, havia uma mancha escura do tamanho de uma moeda, perto do lugar onde alguém se ajoelhava normalmente para limpar ao longo do rodapé. Parou. Olhou para ela, depois seguiu a linha dos azulejos com os olhos, e cerca de 2 metros mais longe, havia outra marca, mais fraca, parcialmente enxugada. Marisol estava no fim do corredor, a erguer-se do chão, com uma mão apoiada na borda de um armário. Baixou a perna da calça antes de se virar. Fica aí. Ela parou. Levanta a perna da calça. Senhor, já acabei de limpar. Vou repassar aquele ponto imediatamente. Não estou a perguntar sobre o chão. Ela levantou a perna da calça. A ligadura à volta do seu joelho esquerdo estava encharcada num ponto. Ficou ali com os olhos baixos, como alguém que fora apanhado a roubar. Desde quando? Abriu só um bocadinho, senhor. De me ajoelhar demais. Posso apenas mudar a ligadura. Perguntei desde quando. Desde antes de começar a trabalhar aqui. Elias não disse nada durante um longo momento. Pensou na pasta fina que lhe tinham lido em voz alta naquela sala sem janelas no armazém. E lembrou-se que continha a dívida, o nome da sua antiga senhoria, o nome de um hospital. Não havia nada sobre o seu joelho. Tinham investigado tudo o que precisavam de saber para garantir que ela não representava perigo para aquela casa, e ninguém se dera ao trabalho de descobrir onde ela se magoava, porque a dor não era o tipo de coisa que se registrava em papéis como aqueles. Amanhã de manhã, a senhora Constança levar-te-á a um médico, disse ele. Senhor, eu não preciso. Não perguntei se precisavas. Ela calou-se. Desceu 3 degraus e parou e não se virou quando falou. Qual é o teu nome? Demorou um momento a responder. Marisol Reyes, senhor. Eu sei, disse ele. Depois desceu. Naquela noite, perto da 1 da manhã, Marisol foi à cozinha buscar água
e encontrou a luz ainda acesa. Elias estava sentado à mesa de jantar dos empregados, a longa mesa de madeira, onde nunca se sentara antes, com uma chávena de algo frio à sua frente. Começou a recuar. Senta-te. Sentou-se na extremidade da mesa. Deixa-me perguntar-te algo. Por que é que não contaste a ninguém? O que é que contar a alguém mudaria, senhor? Podias ter tirado uma folga. Folga significa sem pagamento. Sem pagamento significa que não posso enviar nada este mês. Falou com a mesma voz com que as pessoas falavam do tempo. Além disso, não queria que ninguém pensasse que entrei nesta casa para pedir coisas. Tenho mais medo disso do que da minha perna. Elias girou a chávena lentamente sobre a mesa. O meu pai tinha algo que me costumava dizer antes de eu ter idade suficiente para entender o que significava. Ele dizia: nunca devas um favor a ninguém, porque um favor é uma corda que as pessoas amarram ao teu pescoço. Não a vão puxar logo. Vão deixá-la lá e puxá-la 10 anos depois. Cresci com essa frase. Toda a minha família vive por ela. Por isso, nesta casa, ninguém dá nada a ninguém de graça. E quem aceita algo sabe exatamente o que acabou de assinar. Olhou para ela. E tu sentas-te no chão com a minha irmã durante horas todos os dias com a tua perna assim. E não me pediste uma única coisa. Não pedi porque sou paga, senhor. És paga para limpar a casa. Marisol não respondeu. Trabalhas aqui há meses, disse Elias. Só percebi que em todos esses meses nunca fiz uma pergunta que não fosse sobre a minha irmã. Nenhuma. O frigorífico zumbia na cozinha. Senhor, não tens que... Não estou a pedir desculpa, disse ele. Estou apenas a dizer em voz alta. Levantou-se, levou a chávena para o lava-loiça e lavou-a ele mesmo. E Marisol observou-o sem acreditar no que via. A minha mãe tinha um número de telefone, disse ele, ainda de costas. Durante 3 anos, todos os meses, a conta desse número é enviada para cá. Eu continuo a pagá-la. Colocou a chávena no escorredor. Nunca liguei, disse ele. Simplesmente não consegui desligá-lo. Depois apagou a luz da cozinha antes de sair. E na escuridão, acrescentou uma última frase com a mesma voz calma de sempre. Às 6 da manhã, a senhora Constança estará à tua espera no portão. O médico da clínica disse que o joelho precisava de cirurgia e disse claramente que, se ela continuasse a ajoelhar-se para esfregar o chão, um dia ele não lhe permitiria mais ajoelhar-se. Marisol ouviu, agradeceu e depois voltou ao 2º andar no dia seguinte como sempre, e ninguém na casa voltou a mencionar o assunto. Mas as notícias numa casa grande viajavam mais rápido do que as pessoas. E até ao fim do mês, quando toda a família Sarno se reuniu para o jantar que realizavam uma vez por ano, todos à mesa já sabiam. Ninguém disse diretamente. Disseram de outras formas. Alguém perguntou pela Giata, depois comentou que ouvira dizer que ela começara a cooperar com os seus exercícios ultimamente. Graças a Deus. Talvez tudo o que ela precisasse fosse alguém que soubesse como coachá-la. Outro disse que tinha uma empregada muito boa na sua própria casa, também. Manteve-a durante vários anos. Mas claro, toda a gente tem de ter cuidado porque é difícil quando alguém vive dentro da tua casa e tu não sabes realmente de onde vem. Então Filomena, a tia de Elias, que estava sentada mais perto da cabeceira da mesa, pousou o garfo e falou com a voz de alguém que se lembrara de algo. Ouvi dizer que deixas aquela empregada de limpeza entrar e sair do quarto da Giata sempre que quer. Sim. Sabes onde ela dormia antes de vir para cá? Eu sei. Então também sabes que ela deve dinheiro. Sei o montante exato, disse Elias. Filomena deu uma curta risada. Estou apenas a mencionar. As pessoas de fora da família olham e não entendem. A nossa família tem uma voz nesta cidade e uma voz é uma coisa frágil. Elias pousou o guardanapo na mesa e levantou-se. A mesa inteira ficou em silêncio. Durante 3 anos, disse ele, mandaste flores no seu aniversário. O tio Frank envia um cartão. A tia Rosalind liga, em todos os feriados para perguntar como ela está, e todas as vezes diz-me que está demasiado ocupada para vir. Eu conto tudo isso. Conto tudo nesta casa. Disse ela. Nesses 3 anos, nenhuma pessoa sentada nesta mesa entrou no quarto dela e sentou-se no chão com ela. Nenhuma. Os seus olhos percorreram a mesa. O nome dela é Marisol Reyes.
Sentou-se no meu chão durante 40 minutos seguidos, enquanto a minha irmã lhe dizia coisas que tu não tolerarias ouvir durante 1 minuto. Tia Filomena. Nesta casa, quem não consegue dizer esse nome, não precisa de dizer o meu mais. Filomena ficou pálida, mas era uma mulher que sabia quando ficar quieta. Esperou pela sobremesa. Esperou até que todos se dispersassem para a sala adjacente. Depois seguiu Elias para o escritório e fechou a porta atrás de si. Acabaste de me humilhar à frente de toda a família. Começaste essa conversa, não eu. Fine. Ela soltou um suspiro. Vim cá por outra razão de qualquer maneira. O meu Colin está a ser processado. O assunto da licitação na Zona Norte. Sabes do caso. Ele não queria fazer nada de errado. Alguém o armou. Eu conheço o caso. Só precisas de fazer uma chamada. Não. Filomena piscou os olhos. Ainda não ouviste o resto. Ouvi o suficiente. Não vou fazer a chamada. Elias, ele é teu primo. Tens sentado a esta mesa há anos, disse ele. E nunca perguntaste de onde vinha a comida desta mesa. Não perguntaste porque não querias saber. E nunca te culpei por isso. Mas agora queres que eu pegue no telefone, o que significa que queres saber, e só queres saber no exato momento em que beneficia o teu filho. Ela ficou ali com uma mão a apertar a alça da sua mala. Mudaste. Não, disse ele. Sou exatamente o mesmo. Tu nunca me pediste nada antes. Filomena saiu do escritório, caminhou diretamente para a porta da frente, sem se despedir de ninguém, e o seu carro saiu da Rua das Acácias antes que o resto da família tivesse tempo de entender o que tinha acontecido. Na segunda intersecção, disse ao motorista para parar. Sentou-se em silêncio por um tempo. Depois pegou no seu telemóvel, encontrou um nome nos seus contactos que não ligava desde o funeral do seu irmão e pressionou chamar. Chamou 2 vezes. Boa noite, tia Filomena, disse Emmett Vance. A sua voz parecia que estava a sorrir. É tarde para ti. Acabei de sair da casa do meu sobrinho. Sim, ouvi dizer que a família jantou hoje à noite. Sabes da empregada? Houve uma breve pausa do outro lado. E dentro dessa pausa, ela ouviu gelo a tocar no lado de um copo. Fui eu que aprovei o seu processo. Senhora, disse Vance, eu sabia dela antes dele. O inverno veio e foi-se. E na sala de vidro no segundo andar, o trabalho continuou. Dos braços, passaram para os ombros. Dos ombros para as costas. A doutora Whitlock vinha todas as quintas-feiras, mediava, escrevia coisas, e todas as vezes que saía, dizia apenas uma coisa à senhora. Constanza, deixai tudo exatamente como está. Então, uma tarde, Diata disse a Marisol para remover todas as almofadas de suporte das suas costas. Deixa uma. Não, tira todas. Então vais cair para a frente. Então eu caio. Marisol removeu todas as almofadas e colocou-as no chão. Depois soltou a fivela da cintura de Diata e ajoelhou-se ao lado da cadeira, colocando o joelho bom primeiro, uma mão pairando a cerca de 1 palmo de distância do corpo de Diata. Não me apanhes. Não te apanho. Só ponho a minha mão aqui. Move a tua mão. Não. Diata não discutiu mais. Respirou fundo e afastou as costas da cadeira. Na primeira vez, durou cerca de 2 respirações antes de inclinar para a direita e Marisol teve de a tocar no ombro. Na segunda vez foi o mesmo. Na terceira, inclinou-se para a frente e conseguiu segurar-se com as próprias mãos, e ela praguejou, e Marisol riu, e Diata perguntou, do que estás a rir? E Marisol disse, estou a rir porque acabaste de te segurar. E Diata ficou em silêncio. A senhora Constança veio a carregar toalhas e parou à porta para observar. Depois não saiu. Na sexta tentativa, Diata disse, para. E descansaram, e ela bebeu água, e o cabelo nas suas têmporas agarrava-se à sua pele. Mais uma vez, disse Diata. Estás cansada. Só mais uma. Marisol deu meio passo para trás. Diata afastou as costas da cadeira. Desta vez, não inclinou em nenhuma direção. Sentou-se direita, ombros abertos, queixo ligeiramente erguido, e a postura apareceu no seu corpo como algo que estivera lá o tempo todo, à espera todos estes anos que alguém a chamasse pelo nome. À porta, a senhora Constança levou uma mão ao peito. 1, disse Marisol. 2, Diata não se moveu. 3, 4. Ouviram-se passos no corredor. Elias parou onde sempre parava. 3 degraus da porta. Depois deu um passo em frente. Depois outro,
e entrou completamente na sala sem que ninguém notasse. 5, 6. A senhora Constança começou a contar com ela. A sua voz tremia. 7, 8. Os braços de Diata começaram a tremer, mas o seu tronco não colapsou. Olhou para a frente, suor a escorrer por um lado do rosto, e não pestanejou. 9, 10, disse a senhora Constança. 11, disse Elias. Então Diata inclinou-se para a frente, e Marisol segurou-a pelos ombros, e ambas caíram pesadamente para trás, e não houve som na sala, exceto respiração. Diata olhou para cima. Viu o seu irmão de pé no meio da sala, não à porta, e viu a senhora Constança a limpar o rosto com a toalha que pretendia levar para cima para ela. 11 segundos, disse ela. Deu uma curta risada. O tipo de risada que uma pessoa usa para fazer algo menor antes que qualquer outra pessoa tenha a oportunidade de o tornar maior. O que é que 11 segundos podem fazer? As pessoas sentam-se o dia todo e ninguém as aplaude. Tens razão, disse Marisol. Ainda estava a respirar com dificuldade. Ambas as mãos apoiadas no chão para se equilibrar. 11 segundos não podem fazer nada, mas esses 11 segundos são teus. Não pertencem a nenhum médico. Não pertencem a nenhuma máquina. O teu irmão não os podia comprar em lado nenhum, e eu não os podia dar a ti. Tu conquistaste-os tu mesma. Aqui, nesta sala, esta tarde. Diata abriu a boca como se fosse dizer algo, depois parou. Virou a cabeça para o lado e levou o dorso da mão ao rosto. Então veio um som do meio da sala. Era curto, áspero e diferente de tudo o que a senhora Constança ouvira naquela casa desde aquele inverno. Elias Sarno estava a rir. Ficou ali com uma mão pousada na tampa do piano coberto com pano branco, a cabeça ligeiramente baixa, e ria como as pessoas riem quando não tiveram tempo para se preparar. A senhora Constança virou-se completamente para o olhar. Diata baixou a mão. Do que estás a rir? Disse ela. De nada, disse Elias. Estás a rir-me de mim? Não. Parou por um momento, depois continuou, e a sua voz já não soava como a voz que as pessoas ouviam em todas as outras mesas. Estava apenas a pensar que estar sentada exatamente como costumavas estar. Exatamente esse queixo. Mamã sempre dizia que levantavas o queixo como se todo o palco te pertencesse. Diata olhou para o irmão durante muito tempo. Pertencia-me, disse ela. E na sala de vidro no segundo andar, as 4 começaram a rir. O som veio por volta das 3 da manhã, e a senhora Constança foi a primeira a ouvi-lo porque o seu quarto ficava diretamente abaixo. Quando chegou ao segundo andar, a luz na sala de vidro já estava acesa, e Diata estava deitada de lado no chão, ao lado da estrutura de treino de aço que normalmente ficava no canto. Não chorava. Apenas disse com muita calma que a senhora Constança não devia chamar o irmão ainda. A senhora Constança chamou-o imediatamente. A ambulância chegou antes do amanhecer. No hospital, fizeram radiografias e o médico de serviço usou a palavra que a doutora Whitlock os avisara sobre o que dizer desde o primeiro inverno. A palavra que ninguém na casa quisera lembrar, que depois de anos sentada, os ossos ficavam finos. E quando os ossos ficam finos, não é preciso um grande impacto para os partir. Colocaram-na num gesso. Disseram que ela tinha de ficar imóvel durante várias semanas. E durante essas semanas, não haveria exercícios de todo, nem sentar-se direita, nem remover o cinto de suporte, nada. A doutora Whitlock chegou por volta do meio-dia, estudou as imagens, depois saiu e sentou-se numa cadeira no corredor do hospital, sem dizer nada durante muito tempo. E foi a primeira vez que Marisol a vira assim. Por que é que ela estava a praticar sozinha às 3 da manhã? Elias disse que ninguém lhe podia responder. Diata foi trazida para casa depois de 4 dias. Não falou com ninguém. Não mandou ninguém sair, mas também não respondeu a ninguém. E a senhora Constança disse a Marisol que isto era pior do que quando Diata costumava afastar as pessoas. E Marisol sabia que ela tinha razão. A estrutura de treino de aço foi removida da sala na manhã seguinte. O canto onde estivera era agora vazio, e a sala inteira parecia encarar aquele canto vazio. No terceiro dia depois de Diata ter vindo para casa, Marisol subiu como sempre, sentou-se no chão no mesmo lugar e permaneceu ali toda a tarde sem dizer nada, tal como fizera da primeira vez. Perto da noite, Diata finalmente falou. Vai para casa. Sim,
Irei em breve. Não, vai para sempre. Não voltes cá. Marisol não se moveu. Sabes o que eu estava a praticar às 3 da manhã? Disse Diata. Ela continuava a olhar para as portas de vidro. Não perguntaste. Toda a gente pergunta por quê. Ninguém pergunta o que eu estava a praticar. Então o que estavas a praticar? Ficar de pé, disse Marisol. Diata disse. Não porque precisasse de fazer nada. Apenas queria que houvesse um dia em que ele chegasse à casa do trabalho, abrisse a porta e eu estivesse de pé no meio da sala. Queria ver a cara dele quando me visse. Tenho praticado há várias noites. Segurava-me na estrutura, puxava-me para cima e conseguia ficar lá mais tempo do que na noite em que contaste. Muito mais tempo. Ia mostrá-lo no seu aniversário. A sua voz permaneceu uniforme. Essa foi a parte mais difícil de ouvir. Agora estou aqui deitada, disse ela. E as pessoas têm de me levantar para me levar à casa de banho novamente. Percebes? Deixei de precisar disso há 3 anos. E agora tenho de deixar que as pessoas me levantem novamente. Virou a cabeça. Os seus olhos estavam secos. Antes de entrares nesta casa, sentei-me nesta sala. E não queria nada. Não queria música. Não queria olhar para um espelho. Não queria o amanhã. Sabes quão fácil foi isso? Era silencioso. Ninguém me podia magoar porque eu não esperava por nada. Por isso não havia nada para magoar. Marisol permaneceu no chão com ambos os braços à volta do seu joelho. Então vieste cá, sentaste-te naquele lugar e começaste a contar para mim. Disse Diata a última frase muito suavemente. Deu-me esperança. Antes de a ter, eu vivia muito calmamente. Percebes o que tiraste de mim? O único som na sala era o relógio. Marisol abriu a boca, depois fechou-a novamente. Vivera o tempo suficiente para saber que havia momentos em que mesmo a resposta certa era a pior resposta possível. Por isso, ficou em silêncio. Depois colocou as mãos no chão, levantou-se lentamente como sempre fazia e caminhou em direção à porta. A porta parou, mas não se virou. Ainda virei cá amanhã, disse ela. Não, ainda virei cá amanhã. Depois fechou a porta atrás de si. No corredor escuro lá fora, a 3 degraus de distância, Elias estava ali, e estivera ali durante muito tempo. Na manhã de sexta-feira dessa semana, Emmett Vance chegou à casa antes da hora marcada e disse à senhora Constança para não incomodar o jovem mestre, dizendo que podia esperar no pequeno escritório ao lado da escada. Sentou-se ali durante quase 1 hora. Abriu a sua pasta, tirou uma pilha de papéis, olhou-os, depois arranjou-os novamente. Quando Marisol passou com uma pilha de toalhas nos braços, ele chamou-a. Ajudas-me com algo? Apontou para várias folhas que tinham caído no chão ao lado da perna da mesa. À minha idade, curvar-se não é tão fácil como costumava ser. Colocou as toalhas numa cadeira e curvou-se para as apanhar. Vance permaneceu sentado, ainda a sorrir, e não a observou enquanto ela recolhia as páginas. Ela endireitou-as numa pilha organizada e, enquanto o fazia, os seus olhos passaram pela folha superior e ela parou. Era um balanço trimestral de rendimentos e despesas, densamente impresso, pertencente a uma empresa de crédito ao consumidor de que ela nunca ouvira falar. Mas na coluna da direita, entre a lista de entidades afiliadas, estava um nome que ela vira todos os meses durante anos, impresso no canto superior esquerdo de cada aviso de cobrança enviado para o seu quarto. Levantou-se muito lentamente. Obrigado, disse Vance, pegando na pilha das suas mãos, batendo nas bordas contra a mesa para as endireitar, depois colocando-a de volta na sua pasta. Cuida dessa perna, disse ele. Sim. Pegou nas toalhas e continuou pelo corredor, e não parou até chegar ao fim dele. E então ficou ali por muito tempo. Naquela tarde, ela não subiu. Esperou lá embaixo até o carro de Elias regressar, depois bateu à porta do escritório. Senhor, posso perguntar-lhe algo? Sim. A empresa que me envia os avisos de cobrança pertence à sua família? Elias estava a tirar os seus botões de punho. As suas mãos pararam. Diz-me o nome. Ela fê-lo. Ele não respondeu imediatamente. Sentou-se, abriu uma gaveta, tirou um livro de registros e não precisou de procurar nada nele. Apenas pousou a mão na capa. Não diretamente, disse ele. Depois, indiretamente. Fica debaixo de outra empresa. E essa empresa fica debaixo de outra.
Não sei exatamente quantas camadas há. 7, talvez 8. Mas o dinheiro volta para cá. Ele não respondeu. Senhor, estou a perguntar novamente, para onde vai o dinheiro no final? Para cá, disse ele. Marisol acenou com a cabeça. Não se sentou. E a sua voz não subiu nada. E anos mais tarde, disse a senhora Constanza, que estivera de pé no corredor, ela pensou que os dois estavam a discutir o tempo. Por isso, todos estes anos, disse Marisol, todos os meses eu dividia o meu dinheiro solto em 3 pilhas no cobertor no meu quarto. A maior pilha eu enviava para longe. Alguns meses, tirava dinheiro da pilha de comida para adicionar. Alguns meses voltava a pé para casa porque não queria gastar a tarifa do autocarro. E cada um desses dólares, eventualmente voltou para esta casa. Elias pousou ambas as mãos na secretária. Eu não sabia, disse ele, e foi a única coisa que conseguiu gerir, porque no momento em que o disse, soube que não o salvava. E eu acredito em ti, disse Marisol. Essa é a pior parte. Ele olhou para cima. Se soubesses, então serias um homem mau. E conheci homens maus suficientes. Sei como viver perto deles. Mas não sabias. Sentas-te nesta secretária. Assinas papéis. Contas o dinheiro quando ele chega. E nunca perguntaste quantas mãos ele passou antes de chegar a ti. Nunca olhaste para baixo. 7 camadas de papelada, Senhor. E nunca abriste para além da segunda. Isso não é inocência. É apenas viver tão alto que não consegues ouvir o que está a acontecer lá embaixo. Eu não disse nada. Era o homem que toda a cidade esperava ouvir falar a seguir. E sentou-se em silêncio. A doutora Whitlock disse-te que fazes tudo o que o dinheiro pode comprar. Ouvia, disse ela. Eu estava de pé no corredor. Na altura, senti pena de ti. Desatou o avental, dobrou-o e colocou-o na borda da secretária. Estou a demitir-me. Não precisas de te demitir. Eu preciso. Lidarei com essa empresa esta noite. Nunca mais terás de pagar um cêntimo. Pronto, disse ela. Estás a fazer exatamente o que sempre fazes. Afastou-se. Não podes apagá-lo, senhor. Essa dívida é a única coisa na minha vida que escolhi carregar sozinha. Se a tirares de mim, o que me resta? Elias levantou-se. Já contaste a Giata? Não. E por favor, não lhe contes. Diz apenas que tenho assuntos familiares para tratar. Chegou à porta, depois parou e desta vez virou-se. Amanhã de manhã, diz à senhora Constança para deixar a porta lá em cima aberta, disse ela. Aquele quarto fica demasiado abafado. Ninguém contratou uma empregada que acabara de deixar de trabalhar para a família Sarno sem perguntar por quê. E quando as pessoas perguntavam, Marisol não sabia responder. Por isso, deixou de se candidatar a trabalhos domésticos. Voltou ao lugar que conhecia. O túnel que ligava as 2 pontas da estação de comboio elevada era onde ela estivera durante anos antes de alguém a chamar ao armazém junto ao rio. Sabia de onde vinham as correntes de ar, onde a segurança não a expulsaria e que horas traziam o tráfego de pedestres mais pesado. Trouxe o seu velho altifalante, espalhou um pedaço de cartão no chão de betão e ficou ali durante a hora de ponta da tarde. Mas o seu joelho esquerdo já não lhe permitia fazer o que outrora fizera. Só podia dançar com os braços e ombros. Os mesmos movimentos que ensinara a outra pessoa dentro de uma sala com portas de vidro. E cá embaixo no túnel, esses movimentos não pareciam muito. As pessoas passavam sem parar. Algumas olhavam para ela e continuavam a andar. Algumas largavam uma moeda no chapéu sem olhá-la. Ficou ali durante quase 2 horas, e ninguém riu. Voltou para casa, contou o dinheiro, e não foi suficiente para cobrir o montante que ainda enviava todos os meses. Na segunda semana, ela voltou na mesma. Numa tarde, um jovem ficou bastante tempo do outro lado do túnel, com o telemóvel erguido ao nível do peito, e ela pensou que ele estava a enviar uma mensagem. O artigo apareceu na terça-feira seguinte de manhã, num site de notícias local especializado na vida da cidade. A fotografia principal estava centralizada e clara. O seu rosto visível, a ligadura à volta do joelho visível, os sapatos gastos rasgados nos dedos visíveis, o chapéu pousado no chão visível. Por baixo estava o seu histórico de dívidas, o montante exato, o nome exato da empresa, juntamente com o nome da antiga senhoria que lhe pedira para sair do quarto.
Depois o artigo dizia que esta mulher trabalhara dentro de uma casa proeminente na Rua das Acácias, tinha tido permissão para entrar no quarto privado da filha da família e, depois de deixar aquela casa, regressar a este lugar exato. O artigo não fazia qualquer acusação. Apenas colocava duas fotografias lado a lado, uma do portão da casa da Rua das Acácias e outra de Marisol debaixo do túnel do comboio, e deixava os leitores pensarem por si mesmos. Ao meio-dia, tinha sido partilhado em todo lado. Dentro da organização, as pessoas não liam sites de notícias locais. Mas à tarde, uma história diferente começou a viajar do armazém junto ao rio para o parque de caminhões, depois para vários restaurantes na Zona Oeste. Essa história dizia que a empregada não estivera realmente lá para limpar. Dizia que ninguém simplesmente colocava uma mulher a afogar-se em dívidas na casa do jovem mestre, a menos que alguém precisasse de um par de ouvidos lá dentro. Dizia que investigadores federais estavam a fazer perguntas sobre várias empresas de crédito ao consumidor desde a primavera. E agora, de alguma forma, uma empregada de limpeza que conhecia todas as entradas e corredores daquela casa fora subitamente libertada para a rua. Ninguém contava aquela história alto. Contavam-na em estacionamentos entre cigarros. Na tarde de quinta-feira, o Centro Comunitário em Pissarra recebeu uma chamada telefônica. O centro realizava uma performance de angariação de fundos no final de cada estação, e todos os anos tinha os mesmos 3 patrocinadores regulares, e um desses patrocinadores era a empresa de transportes, onde Emmett Vance era membro do conselho executivo. O chamador foi muito educado. Disse que este ano as coisas estavam difíceis e que ele lamentava muito, e perguntou como estava o telhado com fugas na sala de ensaio de baixo. Na semana seguinte, o segundo patrocinador também ligou e usaram quase exatamente as mesmas palavras. A mulher que dirigia o centro sentou-se a olhar para o orçamento na sua secretária, depois riscou o aluguer do equipamento de som, depois riscou o custo de impressão de folhetos, e finalmente segurou a sua caneta sobre a última linha durante muito tempo. Naquela mesma tarde, debaixo do túnel da estação de comboios, Marisol arrumou o altifalante na sua mala mais cedo do que o habitual, porque 2 pessoas tinham passado por ela naquele dia e olharam para ela mais tempo do que o normal, e uma delas virou-se para olhar novamente. Enrolou o pedaço de cartão, meteu-o debaixo do braço e caminhou para casa. E não compreendeu por que é que demorara tanto tempo a começar a sentir medo. O carro estava estacionado à entrada do beco atrás da casa de aluguer, antes de o céu estar totalmente claro. Marisol estava a descer as escadas quando o viu e reconheceu-o imediatamente porque nenhum carro daquele tipo jamais aparecera naquele beco. A porta traseira abriu-se. Entra. Ela entrou. O interior estava quente e o cheiro dos assentos de couro lembrou-lhe o corredor do segundo andar e sentou-se na ponta do assento para não sujar nada. Elias não a olhou. Ficou a olhar diretamente para o para-brisas, ambas as mãos pousadas nas coxas, a usar o mesmo fato que sempre usava para ir trabalhar, o que significava que viera aqui antes mesmo do seu dia de trabalho começar. Leste aquele artigo? Sim, senhor. Então entendes a situação. Não disse uma única palavra a ninguém sobre aquela casa. Nem uma palavra. Podes perguntar a qualquer pessoa no centro. Pergunta à minha senhoria. Não estou a perguntar-te sobre isso. Pegou num envelope de dentro do casaco e colocou-o no assento entre eles. Depois empurrou-o para ela com 2 dedos, exatamente da mesma forma que empurrou o papel para o empreiteiro naquela noite ao jantar. Leva isto, disse ele. Sai da cidade ou fica. Isso depende de ti. Mas não te aproximes mais daquela rua. Não te aproximes mais do centro em Pissarra. E não menciones o nome da minha família a ninguém. Se ouvir o teu nome em algum lugar novamente, não virei aqui para falar contigo pela segunda vez. Marisol olhou para o envelope. Era grosso. Não o vou aceitar. Não perguntei se aceitarias. Senhor, ouve com atenção. A sua voz não subiu, apenas abrandou. E Marisol percebeu que era a primeira vez que ele lhe falava com a voz com que toda a cidade estava habituada a ouvir. És uma estranha. Entraste na minha casa como empregada. Foste paga na totalidade. E agora esse emprego acabou. Aquela casa não te deve nada. E tu não tens lugar nela. Percebes-me? Idiota?
A minha irmã não é da tua conta. Ela ainda está de gesso. Sei como está a minha irmã. Ela vai perguntar. Então responderei. Marisol sentou-se em silêncio. Lá fora, um homem a empurrar um carrinho de lixo pela boca do beco. Deixa-me vê-la uma vez, disse ela. Só 10 minutos. Podes ter alguém a ficar ali o tempo todo. Não. Só preciso de lhe dizer que não a abandonei. Eu disse que não. Ela olhou para ele. Ele continuava a olhar em frente. Naquela noite, na cozinha, disse ela. Disseste-me que não te estavas a desculpar comigo. Estavas apenas a dizer algo em voz alta. Lembrei-me dessa frase durante meses. Continuei a pensar que o homem que se sentou naquela mesa de cozinha naquela noite eras quem realmente eras. Sai do carro. Abriu a porta. Deixou o envelope no assento. Leva-o. Não, senhor. Fechou a porta. O carro não saiu imediatamente. Ficou ali no beco por algum tempo antes de finalmente se afastar. Lá dentro, Elias Sarno pegou no envelope e colocou-o de volta no bolso do casaco. Depois baixou-se, abriu a pasta aos seus pés e tirou uma pilha de fotografias que tinham sido entregues na sua casa perto da meia-noite da noite anterior, sem remetente e sem carta anexada. A primeira mostrava Marisol de pé debaixo do túnel da estação de comboio na segunda-feira. A segunda mostrava-a a caminhar para casa na terça-feira, fotografada por trás, a cerca de 10 passos de distância. A terceira mostrava a janela do seu quarto do outro lado da rua à noite, as luzes ainda acesas. Na quarta-feira, 3 dias seguidos, quem quer que tivesse tirado as fotografias não fizera nenhum esforço para esconder o facto de que as estava a tirar. Esse era o verdadeiro significado das fotografias, e Elias compreendeu-o desde a primeira, porque crescera numa casa onde as pessoas enviavam mensagens exatamente dessa forma. Recolheu as fotografias de volta para uma pilha organizada, devolveu-as à pasta e sentou-se perfeitamente imóvel enquanto o carro saía do bairro. Na garagem da casa da Rua das Acácias, havia um carro que todos na casa chamavam o carro da Giata. A porta traseira e o chão tinham sido modificados para que ela pudesse ser levada a consultas médicas e terapias, e seguia um horário que qualquer um que prestasse atenção podia facilmente lembrar. Terça-feira de manhã e sexta-feira de manhã, saindo às 9 e regressando antes do meio-dia. Nessa sexta-feira de manhã, Elias disse ao motorista para tirar o dia de folga. Disse aos 2 homens que normalmente se sentavam à frente para tirar o dia de folga também. A senhora Constança ficou à porta da garagem e perguntou para onde ele ia e ele não respondeu. Apenas perguntou se Giata ainda estava a dormir e quando ela disse que sim, disse-lhe para não a acordar. Sentou-se no banco do condutor. O chão traseiro estava vazio. As âncoras da cadeira de rodas estavam vazias e a correia de retenção permanecia enrolada onde sempre esteve. Recuou pelo portão exatamente às 9 horas e seguiu a mesma rota que este carro fazia todas as sextas-feiras de manhã. Na segunda intersecção, um carro de cor escura virou atrás dele. Manteve-se a cerca de 2 comprimentos de carro atrás. Elias não acelerou. Passou pelo hospital, onde este carro deveria ter parado. E não parou, e o outro carro também não parou. Continuou para sul. Não havia música a tocar dentro do carro. Não havia som, exceto os pneus e o clique do pisca. Passou pelo distrito do armazém junto ao rio. Deu a volta completa ao parque de caminhões. Saiu para a estrada principal, depois virou novamente para leste. O carro escuro permaneceu atrás dele. Quando chegou a um trecho de estrada tranquilo, ligou o pisca direito, abrandou, puxou para a berma e depois voltou a sair, e continuou a conduzir. O outro carro fez exatamente o mesmo. Elias deu um pequeno aceno a si mesmo. Conduziu por quase mais 1 hora. Não precisou de tanto tempo para saber. Sabia desde a segunda intersecção, mas continuou a conduzir, e através de tudo isso, pensou no chão vazio atrás dele. Pensou em como, se esta tivesse sido uma sexta-feira de manhã normal, a sua irmã estaria sentada ali naquele exato lugar e aquele outro carro ainda estaria a seguir à mesma distância e nenhuma pessoa na casa saberia. Pensou nas 3 fotografias na sua pasta. O fotógrafo não se escondera, porque o fotógrafo nunca tem intenção de se esconder.
A pessoa que enviara aquelas fotografias não estava a dizer, estou a observá-la. Essa pessoa estava a dizer, posso fazer isto e tu não sabes, e quero que saibas que posso. Perto do meio-dia, Elias encostou-se à berma de uma rua de sentido único, desligou o motor e ficou imóvel. O carro escuro atrás dele abrandou. Depois estacionou a meio quarteirão de distância. Elias abriu a porta e saiu. Não caminhou em direção ao outro carro. Ficou ao lado do seu próprio carro em plena luz do dia, numa rua por onde passavam pessoas, e abriu ambas as portas traseiras, deixando-as assim, de modo que o chão vazio atrás ficasse exposto sob o sol. Depois pegou no seu telemóvel. Chamou uma vez. Olá, Elias, disse Emmett Vance. Estás a ligar cedo. Elias não perguntou como ele estava. Não perguntou sobre o contrato de resíduos na Zona Oeste. Não perguntou sobre a sua saúde. Não perguntou onde ele estava. O carro está vazio, disse Elias. Houve um silêncio do outro lado. Foi breve, mas esteve lá. Não entendo o que queres dizer. Da próxima vez que quiseres observar alguém, observa-me a mim. Depois encerrou a chamada. Não esperou por uma resposta, não disse mais uma palavra e voltou a guardar o telemóvel no bolso. Permaneceu ali por mais algum tempo, com uma mão pousada no tejadilho do carro, os olhos fixos no extremo da rua de sentido único, sem nunca olhar para o espelho, sem nunca olhar para trás. Depois fechou as portas traseiras, voltou ao banco do condutor, ligou o motor e afastou-se. Atrás dele, o carro escuro não seguiu. Permaneceu estacionado no mesmo lugar quando Elias saiu daquela rua e permaneceu ali durante muito tempo depois, e ninguém lá dentro saiu. A notícia chegou a Marisol na terça-feira à noite através de uma chamada do telefone fixo da casa da Rua das Acácias, e a interlocutora era a senhora Constança, a falar tão depressa que parecia que ela tinha medo que alguém pudesse ouvir. Ela disse que a área debaixo do gesso tinha ficado infectada, que tinham levado Giata para o hospital naquela tarde, e deu a Marisol o nome do hospital, e quando Marisol ouviu, teve de se sentar na beira da cama. Hospital Geral da Misericórdia. Pegou no último autocarro. Na recepção, deu o nome do paciente, e perguntaram que relação ela tinha com o paciente, e ela ficou ali incapaz de responder. Disse que trabalhava para a família. Disseram-lhe que apenas membros da família tinham permissão para entrar naquela secção, e disseram-no gentilmente, e apontaram-lhe para a fila de cadeiras no corredor. Sentou-se ali. Ficou ali toda a noite. Ela conhecia aquele corredor. Sabia onde ficava o bebedouro no canto. Sabia a placa com uma letra onde a tinta se descascara. Sabia até o cheiro do chão recém-limpo porque a solução de limpeza que usavam aqui ainda era do mesmo tipo. Dentro do quarto, perto do amanhecer, Elias sentou-se na cadeira ao lado da cama. A sua irmã tinha estado a flutuar dentro e fora do sono durante horas, e agora ela abriu os olhos e falou com a voz de alguém profundamente cansado. Ainda estás aqui? Sim. Vai para casa. Não. Ela ficou em silêncio por um tempo. Aquele cheiro, disse ela. Tem exatamente o mesmo cheiro da última vez. Volta a dormir. Lembras-te daquela noite? Elias não respondeu. Não me lembro de muita coisa, disse Giata. Disseram que foi a medicação. Só me lembro de pedaços. Lembro-me do teto a mover-se acima de mim. Lembro-me de alguém a chamar o meu nome repetidamente e eu não conseguia responder. Parou. Depois lembro-me de alguém a sentar-se ao meu lado. Quem? Não sei. Não conseguia ver o rosto da pessoa. Só me lembro de uma mão a segurar a minha e a não alargar. Todos os outros passaram rapidamente. Todos tinham pressa, mas aquela pessoa ficou sentada ali. E aquela pessoa cantou. Elias olhou para cima, cantou muito baixinho, quase como a falar. Não conseguia distinguir as palavras. Só me lembro da melodia, e essa melodia ficou na minha cabeça durante 3 anos. Virou o rosto para a janela. Nunca contei a ninguém sobre isto. Não contei a ninguém porque sabia que não era real. Disseram que eu estava com medicação forte naquela altura, e disseram que muitas pessoas experimentam coisas assim. Sentir alguém ao seu lado quando não há ninguém lá. Deu uma risada muito pequena. Ainda sinto falta. Essa foi a única coisa daquela noite que eu queria guardar. E afinal, nem isso era real. A porta do quarto estava parcialmente fechada. Alguém passou no corredor
e abriu-a um pouco mais. Depois veio o som de canto. Era baixo, quase falado noutra língua. Apenas algumas notas a subir, depois a cair, depois a parar. Diata virou a cabeça. Todo o seu rosto ficou imóvel. Elias, disse ela. Elias já estava de pé. Foi até lá e abriu a porta completamente. Marisol estava ali com ambas as mãos à volta da sua mala de tecido e não entrou e terminou a linha da canção antes de parar. Tu, disse Diata. Canta outra vez. Marisol cantou novamente. Diata levantou ambas as mãos para cobrir o rosto. Foste tu, disse ela. Foste tu. Eu não sabia que eras tu, disse Marisol. A sua voz também não estava firme. Juro-te, não sabia. Eu trabalhava no turno da noite aqui. Limpava este chão. Permaneceu de pé à porta e continuou lentamente, como alguém a contar uma história que guardara há muito tempo. Aquela noite foi movimentada. Levaram-te a passar pelo lugar onde eu estava a limpar, e tu continuavas a chamar, e ninguém podia vir, porque todos já estavam a lidar com algo. Pus o meu esfregão de lado. Sentei-me ao teu lado. Segurei a tua mão e cantei a canção que a minha mãe costumava cantar, porque não sabia o que mais fazer. Porque não vieste procurar-me. Porque no dia seguinte, chamaram-me para cima. Disse-o com uma voz perfeitamente normal. Avisaram-me porque tinha saído da minha área designada. As regras diziam que o pessoal de limpeza não podia ter contato com pacientes. Assinei o relatório e saí deste emprego naquele dia. Olhou para a jovem na cama. Pensei em ti durante 3 anos, disse ela. Não sabia o teu nome. Não sabia se tinhas sobrevivido. Continuei a perguntar-me se alguém ficou contigo depois disso. Diata baixou as mãos. Alguém ficou, disse ela. Tu ficaste. Deixaram Diata ir para casa depois de quase uma semana e Marisol voltou com ela e ninguém na casa fez outra pergunta sobre isso. No terceiro dia, alguém tocou a campainha. A senhora Constança foi atender e depois entrou no escritório e disse que havia um homem à porta do portão sem marcação e que ele disse que era o ex-marido da senhorita Reis. Marisol estava de pé ao pé da escada. Ouviu cada palavra claramente e não se moveu. Deixaram-no entrar na pequena sala de estar. O seu nome era Dean Howard e era mais magro do que no último dia em que o vira. E usava um casaco que parecia ter sido caro, mas já não era há muito tempo. Ele não se desculpou com ela. Nem sequer conseguiu um olá adequado. Eu vi-te no jornal, disse ele. Não ia vir, mas tenho isto. Colocou um envelope com documentos na mesa. Guardei tudo, disse ele. Os papéis daquela época. Quem me deu para assinar? Quem me disse para pôr o teu nome neles? Qual empresa estava por trás disso? Para onde foi o dinheiro? Escrevi tudo com todas as datas. O pessoal federal quer isto muito. Ele olhou à volta da sala, para o teto, para a pintura na parede, mas eu também podia escolher não lhes dar, disse ele. Elias estivera encostado ao batente da porta o tempo todo sem dizer nada. Agora entrou na sala. Diz o teu preço. Não gosto dessa palavra. Não me importo do que gostas. Dean Howard deu-lhe um número. Disse-o com a voz de um homem que praticara dizer aquele número no carro. Depois sentou-se numa cadeira, sem ser convidado, e começou a explicar que também sofrera, que fora pressionado naquela altura, que qualquer um na sua posição teria feito o mesmo. Elias não o deixou terminar. Tirou o telemóvel, discou um número e levantou-o ao ouvido. Toda a sala ficou em silêncio. Marisol viu a sua expressão mudar e reconheceu-a imediatamente porque já vira aquela expressão uma vez antes. Ao jantar, quando empurrou um documento pela mesa em direção ao empreiteiro. Alguém atendeu do outro lado. Marisol ouviu a voz claramente. Há um homem chamado Dean Howard sentado na minha casa, disse Elias. Preciso que mandes alguém levá-lo para fora da cidade. E preciso que guardes todos os documentos que ele trouxe. E não quero ouvir o nome dele nunca mais. Marisol pôs a mão no telefone. Não atirou. Tudo bem, pessoal. Hoje vamos desvendar uma história que nos faz pensar muito sobre escolhas, dívidas e o verdadeiro valor das coisas. Preparem-se, porque essa jornada nos leva ao coração de uma luta pela dignidade. Imaginem só, Elias estava numa encruzilhada. A pessoa do outro lado da linha perguntava algo, e ele encerrou a chamada. Dean Howard, sentado ali,
ficou pálido. Marisol, com a mão sobre a dele, perguntou: "O que você está fazendo?" Ela continuou, com a voz carregada de dor: "Minha vida inteira, cada coisa importante foi decidida por outra pessoa. Meu pai morreu e alguém decidiu com quem eu viveria. Minha mãe esperou 7 horas no corredor e alguém decidiu quem seria atendido primeiro. Sim, este homem assinou meu nome nesses papéis e decidiu o que meu próprio nome significaria. Depois, fui bater nas portas dos escritórios de advocacia e eles me disseram que eu não tinha dinheiro suficiente para ser ouvida. Nunca houve uma única coisa na minha vida em que eu pudesse me levantar e decidir por mim mesma." Marisol tirou a mão dele. "Se você pegar o telefone agora e resolver isso por mim, estarei livre dessa dívida. Mas passarei o resto da minha vida sendo a pessoa que foi salva assim. Toda vez que olhar para você, vou me lembrar disso. Toda vez que vir meu nome em um pedaço de papel, vou me lembrar." "Não posso viver assim, senhor." Elias hesitou. "Você não tem dinheiro para um advogado. Você não tem provas além da palavra dele. Você pode perder." "Eu sei", disse Marisol, virando-se para ele. "Pegue todos esses papéis. Entregue-os às autoridades federais. Todos eles. Não deixe uma única página de fora." Dean Howard tentou falar, mas Marisol o interrompeu. "E quanto ao meu nome, eu irei ao tribunal e o recuperarei eu mesma." A mulher que administrava o centro comunitário de Pilsen conhecia um jovem advogado que aceitava casos por hora. Ele concordou em cuidar do caso de Marisol, mas com uma condição: ela teria que contar tudo e não esconder nada. O processo deu entrada no tribunal no início do verão. Em meados do verão, a outra parte apresentou o que chamaram de evidências de renda não explicada. O pacote incluía fotografias de envelopes brancos tiradas do corredor ao longo de muitos meses, debaixo da porta do quarto alugado por Marisol. Havia uma declaração da sua antiga senhoria, dizendo que ela via esses envelopes aparecerem por anos e não tinha ideia de quem os enviava. A outra parte argumentou que uma mulher que dizia não poder pagar um advogado, uma mulher que ia a pé para economizar a passagem de ônibus, não tinha uma fonte óbvia para receber uma quantia regular de dinheiro todo mês. Eles pediram ao tribunal que determinasse quem a estava pagando e para qual finalidade. O jovem advogado sentou-se com Marisol numa pequena sala no centro comunitário e disse-lhe claramente que a situação era complicada. No tribunal, dinheiro anônimo em espécie era quase sempre interpretado da pior maneira possível. Marisol perguntou quando teriam que apresentar uma explicação. O advogado respondeu: 3 dias. Então eu trarei, disse ela. 3 dias depois, ela chegou carregando uma caixa de sapatos. Na sala estavam o advogado, a coordenadora do centro comunitário como testemunha, um funcionário do tribunal registrando tudo e Elias Sarno, sentado no fundo, como observador convidado, não como alguém intervindo no caso. Marisol colocou a caixa sobre a mesa e levantou a tampa. Dentro, havia pilhas de envelopes brancos grossos, todos sem marca, nenhum deles aberto. Eu nunca abri nenhum deles, disse ela. Você nunca abriu nenhum? Perguntou o advogado, incrédulo. Não, eu apenas os guardei. Pensei que alguém do prédio sentia pena de mim e eu era grata a quem quer que fosse. Mas minha mãe me ensinou a não tocar em nada que eu não tivesse ganhado. Então, eu os guardei. O advogado olhou para a caixa, depois para ela, e disse: Tudo bem, então vamos abri-los agora, na frente de todos, e vamos registrar cada um deles. Abriram os envelopes. Levou quase 2 horas. Marisol contou cada nota, leu o valor de cada envelope, permitindo que o funcionário do tribunal registrasse, e então arranjou o dinheiro em pilhas sobre a mesa. Nada tinha sido tirado de nenhum envelope. Nada estava faltando. Somando tudo, o total era maior que toda a dívida em nome dela, e isso tinha ficado debaixo da cama por anos, enquanto a mulher que dormia lá em cima continuava dividindo seu dinheiro miúdo em 3 pilhas todo mês. E não foi difícil, porque o remetente nunca teve a intenção de esconder bem o rastro. Encontraram uma conta intermediária e, dessa conta, encontraram um nome. Empted Vance começou a enviar aqueles envelopes antes mesmo de Marisol Reyes entrar no armazém perto do rio
para ter suas impressões digitais coletadas. Ele não enviou o dinheiro para comprá-la. Ele enviou para que um dia alguém perguntasse de onde o dinheiro tinha vindo. Ele construiu a corda com antecedência e estava apenas esperando o momento em que precisaria puxá-la. O que ele não havia previsto era que poderia haver uma pessoa no mundo que, ao receber dinheiro por anos, nunca gastasse um único dólar dele. Elias permaneceu na última fila, sem dizer uma palavra durante todo o procedimento. O caso se arrastou até o final do outono. Análise grafotécnica confirmou que as assinaturas nos contratos de empréstimo não eram de Marisol Reyes. Dean Howard foi acusado de falsidade ideológica e o material que ele entregou aos investigadores federais tornou-se evidência contra ele antes de qualquer outra coisa. Mas o tribunal não apagou a dívida. Explicaram que o dinheiro tinha sido disperso e usado, que a responsabilidade teria que ser reatribuída e que Marisol ainda teria que pagar uma parte sob um novo cronograma. O jovem advogado disse a ela que esse já era um resultado melhor do que ele ousara esperar. Marisol sentou-se nas escadas do tribunal com a decisão nas mãos e leu seu nome novamente onde estava impresso na primeira linha. Elias estava alguns passos atrás. "Você ainda deve dinheiro", disse ele. "Sim", respondeu ela. "Posso pagar hoje." "Eu sei que pode." Ela dobrou o papel e o colocou dentro de sua bolsa de tecido. "Mas agora é a minha dívida", disse ela. "Meu nome está nela porque eu a assinei e o tribunal a registrou. De agora em diante, todo mês, quando eu enviar dinheiro, saberei que estou pagando algo que me pertence." Ela se levantou e teve que segurar o corrimão para se erguer. "Minha vida inteira, as pessoas escreveram meu nome onde queriam", disse ela. "Hoje foi a primeira vez que eu mesma o escrevi." O dossiê que Dean Howard entregou às autoridades federais apontou para as financeiras de consumo, e assim que as pessoas começaram a investigar ali, começariam a traçar o caminho para cima, e todos na organização sabiam disso. Elias não esperou que chegassem às 7 camadas. Ele convocou uma reunião no restaurante da Zona Oeste, na sala privada, sem garçons. Sentados à mesa estavam os homens que administravam cada parte da operação. E no extremo oposto estava Emmett Vance, chegando 10 minutos atrasado e ainda sorrindo, como sempre. Elias não serviu vinho para ninguém. "Estou fora", disse ele. "De tudo. Do negócio de empréstimos, do lado sindical, dos contratos de lixo. A partir de hoje, vocês lidam com o Sr. Vance." Ninguém disse nada. Vance colocou as 2 mãos sobre a mesa. "Você está falando sério?" "Há 3 condições. Eu as fiz colocar por escrito. Cada um de vocês assina um por um, e o Sr. Vance assina por último." O papel foi passado pela mesa. "Primeiro, ninguém nesta sala, e ninguém que trabalhe para alguém nesta sala, chega perto da minha irmã. Nada de vigiá-la, nada de segui-la, nada de perguntar sobre ela. Segundo, o mesmo se aplica a Marisol Reyes." Vance ergueu uma sobrancelha. "Uma estranha? Assine." E a terceira condição, a operação de empréstimos fecha. Mais de 30 famílias vivem desse lado do negócio. Motoristas, despachantes, cobradores, eles não sabem de nada. Eles só vão trabalhar. Vocês levam todos eles para as operações restantes. Mantenham a renda deles inalterada por pelo menos 2 anos. Isso também está escrito. Um dos homens no meio da mesa perguntou o que aconteceria se eles se recusassem a assinar. "Então eu não saio", disse Elias. "E eu fico e sento nesta mesma cadeira por mais 10 anos, e vocês esperam." Eles assinaram. Vance assinou por último, devagar, e quando devolveu o papel, ainda tinha uma coisa a dizer, que seu pai nunca entenderia isso. Elias pegou o papel, dobrou-o ao meio e o colocou no bolso do casaco. "Você chegou 10 minutos atrasado", disse ele. "Meu pai o teria deixado esperando do lado de fora da porta." A parte mais difícil aconteceu em outra sala, com 2 pessoas do Ministério Público. Elias não confessou em nome de ninguém, nem entregou ninguém. Ele deu a eles exatamente o que precisavam para reconstruir o caminho do dinheiro através da operação de empréstimos predatórios, os livros, a estrutura, os nomes das empresas intermediárias, e aceitou sua própria parcela de responsabilidade como o homem cujo nome estava no topo. Em troca,
Ele exigiu por escrito que os funcionários assalariados abaixo dele não fossem processados. Perguntaram por que ele estava fazendo isso. Porque fui eu quem assinou. E eles só atendiam telefones, disse ele. Bruno Castellano foi a última pessoa a deixar a casa da Astor Street. Ele estava com o pai de Elias desde antes da rua ter um portão e ficou no saguão segurando o chapéu nas duas mãos. Ele não estava com raiva, o que tornava tudo mais difícil de suportar. Eu te carreguei antes de você saber andar, disse ele. Eu sei. Seu velho construiu esta casa em mais de 30 anos. Você a desmontou em uma tarde. Sim. Bruno assentiu e colocou o chapéu. Cuide bem da garota, disse ele, e saiu, sem olhar para trás. O preço não veio de uma vez. Chegou gradualmente nas semanas seguintes, em pequenas coisas. O restaurante da Zona Oeste mudou de nome. 2 seguranças do portão pediram demissão educadamente e ambos encontraram novos empregos com Vance. O telefone no escritório começou a ficar silencioso. Algumas noites, a casa inteira ficava sem uma única ligação, e Elias sentava-se à mesa olhando para o telefone e percebeu que, em toda a sua vida, ele nunca tinha conhecido uma noite como aquela. Então, numa tarde de outono, alguém bateu no portão. Era um homem da idade de Elias, usando um gorro e virando-o lentamente nas mãos. Ele disse que uma vez dirigiu para o lado de cobranças do negócio. Disse que o tinham transferido para o transporte, como prometido, mas a nova rota era bem longe nos subúrbios, adicionando 3 horas ao seu trajeto todo dia, e sua esposa estava em tratamento. Ele não estava pedindo nada. Apenas disse que queria vir pessoalmente para fazer uma pergunta. Se o Sr. Sarno entendia que a decisão que ele tomou naquele dia recaiu sobre as cabeças de pessoas como ele. Elias o convidou para entrar. O homem não entrou. Elias ficou no portão de sua própria casa e escutou tudo. E ele não ofereceu uma única explicação, porque sabia que cada explicação só tornaria as coisas mais fáceis para ele, não para o homem que estava ali. Eu sei, disse ele. Sim, respondeu o homem. Então ele colocou o chapéu de volta e foi embora. O Centro Comunitário de Pilsen ainda realizou sua apresentação beneficente, mesmo sem patrocinadores. Por causa disso, aconteceu na própria sala de ensaio do andar de baixo, com fileiras de cadeiras de plástico e um piso antigo de madeira. A doutora Whitlock estava nas coxias, com sua bolsa médica aos pés. Ela havia deixado sua posição perfeitamente clara na semana anterior, e Diata tinha ouvido cada palavra, e Diata estava fazendo isso de qualquer maneira. Então agora, a doutora simplesmente ficou ali, sem falar, seus olhos nunca deixando o chão de performance antes do show começar. Marisol entregou a Giata uma sacola de papel. Dentro, um par de sapatos de dança. De quem são estes? Minha mãe comprou para mim. Levou 1 ano de pagamentos para terminar de pagá-los, disse Marisol com sua voz comum. A mesma voz que usava ao falar sobre o tempo. Eles nunca chegaram a pisar num palco. Use-os lá por mim, uma vez. Giata segurou os sapatos e não conseguiu dizer obrigado, apenas assentiu. Elas dançaram juntas. Marisol ficou em pé e, como fazia há tanto tempo, só conseguia usar os braços e os ombros, enquanto Giata permanecia sentada. E a maior parte da performance foi as 2 mulheres respondendo uma à outra através de movimentos que ninguém naquela sala sabia que haviam começado numa tarde em que uma mulher se abaixou num chão de madeira e simplesmente ficou ali. Perto do final, o quadro de aço para treinamento foi rolado para o centro do palco. Giata segurou-o, puxou-se para cima e ficou de pé. Todo o salão ficou em silêncio. A doutora Whitlock deu meio passo à frente, depois parou. Giata ficou ali, com as 2 mãos segurando o quadro, o queixo erguido, e se manteve ereta por mais tempo do que naquele dia em que 4 pessoas contaram juntas na sala de vidro no 2º andar. Então ela sentou-se novamente, e todo o salão se levantou, e os aplausos dentro daquela sala de ensaio no porão soaram mais altos do que aplausos em qualquer teatro. Depois, no corredor atrás da sala, Elias disse a Marisol que estava criando uma fundação, que a fundação abriria um programa para pessoas como sua irmã e que ele queria que ela a administrasse.
Você está me dando um emprego? Estou pedindo para você aceitar. Então eu quero uma entrevista. Ele a olhou. Você está brincando? Não. Deixe que o conselho me questione da mesma forma que questionam todo mundo. Se eu conseguir o emprego, então um dia, quando as pessoas falarem, ainda terei algo com que posso responder. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse, tudo bem. No carro, a caminho de casa, Marisol disse que teria que se mudar em breve porque o quarto que estava alugando não estaria mais disponível. Embora, estranhamente, a nova senhoria tivesse oferecido um aluguel tão baixo que não fazia sentido. Giata riu do banco de trás. Pergunte ao meu irmão. Marisol virou-se. Elias mantinha os olhos na estrada. O contrato desse lugar está em nome de outra pessoa, disse ele. Desde aquela manhã no beco? Ela não disse mais nada. Naquela noite, na casa da Astor Street, Giata pediu para ser levada para a sala de vidro. Ela sentou-se olhando para o espelho alto que ficara virado para a parede por tantos anos. Você sabe que eu nunca disse a ninguém para virar aquele espelho? Perguntou ela. Elias estava no meio da sala. Eu sei. Então quem o fez? Eu fiz. Ele continuou lentamente, como alguém que ensaiou a frase por muito tempo e ainda a achou difícil. No dia em que você voltou para casa, eu te trouxe para cá e olhei para aquele espelho e me vi atrás daquela cadeira. Eu não conseguia olhar para ele. Deixei assim por 3 anos e deixei a casa inteira acreditar que era por sua causa. Giata estendeu a mão. Me empurre para mais perto. Ela virou o espelho para si mesma. Era pesado e ela precisou de 2 tentativas antes de conseguir. E quando finalmente virou para a sala novamente, o vidro refletiu uma jovem sentada em uma cadeira de rodas, um homem atrás dela. E na porta, uma mulher observando com uma bandagem no joelho. Ninguém desviou o olhar. Anos depois, sempre que perguntavam a Elias Sarno o que o fez desistir de tudo, ele sempre dava a mesma resposta. Dizia que passou metade da vida acreditando que riqueza era medida pelo que um homem podia guardar atrás dos portões de sua própria casa. Dizia que estava errado. A coisa mais valiosa que já tinha passado por aqueles portões chegou em um par de sapatos de tecido gastos, abertos nos dedos, com um joelho machucado, e nunca lhe pediu um único dólar. Essa história deixa algumas coisas muito simples. Algumas feridas não precisam de dinheiro. Elas só precisam de alguém disposto a sentar até que seus olhos estejam no mesmo nível dos seus. Dar algo tirando a dignidade do receptor não é mais dar, e as pessoas muitas vezes incompreendem as coisas que elas mesmas nunca tiveram que suportar. Se a história de hoje te tocou, por favor, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe para que todos os dias possamos continuar ouvindo juntos histórias mais significativas. O que você sente sobre Marisol, sobre Giata e sobre aquele homem? Por favor, deixe um comentário, porque realmente queremos ouvir os pensamentos que vêm do fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão.